E aí, gente, boa noite, tudo bem? Passando aqui rapidamente para deixar uma pequena meditação para você, para nós, né, na verdade, que fala sobre união, fala sobre harmonia, fala sobre unidade de propósito, e isso tem grande valor para Deus e para nós mesmos. Onde a unidade de propósito, Deus sempre agiu, Deus sempre trabalhou em favor do seu povo. Então, gostaria de deixar uma pequena meditação aqui, prometo que eu não vou estender muito o vídeo. Diz assim a palavra, tá? O Salmo de número 133, bastante conhecido esse texto. Diz assim: ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Esse texto aqui é interessante, trata-se de um cântico de degraus. O que é um cântico de degraus, Rafael? Era... Quando a gente fala de Jerusalém, Jerusalém é uma cidade que fica alta, né? Então, sempre quando você lê no texto aqui falando de Jerusalém, é sempre subindo. E o acesso ao templo havia muitos degraus. Então, quando o israelita ia lá cultuar o Senhor, levar a sua oferta diante do seu Deus, ele já propunha no seu coração ir adorando, ir ligado, ir salmodiando o Senhor. O livro de Salmos é uma coletânea, né? de cânticos, de hinos. Então, quando fala de cântico de degraus, esse salmo foi um dos salmos que foi cantado pelos judeus na subida ao templo. Uma coisa interessante aqui que eu gostaria de destacar, que existe dois fenômenos aqui, ou duas ações. A primeira é a humana, que ela desdobra na divina. Diz aqui, quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí dá o exemplo da unção de uma pessoa, de um sacerdote, que é quando você pegava um chifre cheio de óleo, né, e derramava sobre isso, traz a consagração, a separação de sacerdotes, né? E aí nesse ato, né, traz o exemplo de sacerdote, né, o pai dos sacerdotes, eu vou colocar dessa forma, que foi Arão, né, foi o primeiro dessa linhagem sacerdotal. E quando é derramado óleo sobre a cabeça dele, era uma quantidade bem significativa, que ia descendo, escorrendo por todo o corpo, pela orla das vestes e tudo mais. E aí uma coisa interessante, primeira coisa eu queria falar sobre o óleo, porque faz a comparação de um óleo, desse processo de óleo, de derramamento. O óleo, ele traz, a primeira coisa, traz em si a sua preciosidade. O óleo nos tempos bíblicos, ele tinha um destaque. E aí eu não vou entrar nem no mérito das prensas e a primeira prensa, a segunda, a terceira e a quarta, que tinha finalidade, né? Tinha para unção, tinha para abastecer a candeia, enfim, a parte também de comestível para alimentação, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Eu gostaria de falar sobre o óleo que era usado para ungir. Então traz uma ideia de preciosidade. Ou seja, a nossa união, a nossa unidade de propósito, quando a gente trabalha focado, voltado para o reino, isso é precioso aos olhos do Senhor. Por isso que é posto como algo precioso, é comparado ao óleo que era usado para ungir um sacerdote
e para essa finalidade santa, né? Outra coisa também que o óleo traz, ele traz essa ideia de suavidade, ou seja, traz harmonia. Tu vê que um óleo numa engrenagem, com a engrenagem sem óleo, ele fica rangendo, ele gera um atrito maior e, consequentemente, ele traz danos, né, para aquela engrenagem. Mas quando você coloca o óleo, ele traz suavidade, ele traz mais leveza. Então, o óleo aqui ele também tem um simbolismo da presença do Espírito Santo, a importância de nós buscarmos ser cheio do Espírito Santo, porque a gente é mais suave, a gente é mais sensível, a gente é mais humano, a gente é mais empático, né? A outra característica também desse óleo aqui que vem falando, né, que desce sobre a cabeça, escorre pelas barbas e até chegar às orlas das vestes de um sacerdote, que o sacerdote, como eu falei, o primário ali, que foi Arão, né, fala de expansividade. O que você está querendo falar com isso, Rafael? Que aonde há comunhão, aonde está a unidade de propósito, aonde há um foco, uma energia empreendida para um objetivo, isso automaticamente ele contagia. Essa é a palavra que muito se encaixa com expansividade. Ela contagia. Tu vê que a igreja primitiva, e nós conhecemos essa passagem, esse trecho, essa porção das Escrituras, diz que quando a igreja ia atuando em prol do reino, caiu nas graças do povo. Então, uma das características que o óleo traz é a expansividade, ou seja, ele traz unidade de propósito, ele traz, ele contagia, ele alcança as outras pessoas. Quando as pessoas veem que você traz engajamento, isso também agrega a esse entendimento. E por último, falando sobre o óleo, traz consagração. Mas consagração queria falar mais pelo viés de destacar, como eu já mencionei. A igreja se destacava devido à sua comunhão, como já foi dito aqui. Ela caía nas graças do povo. As pessoas conseguiam perceber uma igreja unida, uníssona, uma igreja que perceptivelmente tinha a graça de Deus, tinha a comunhão de Deus. Então é algo muito interessante. Então eu falei, primeiramente, toda vez que a gente consegue perceber isso na palavra de Deus, toda vez que o povo de Deus, que as pessoas se uniram nesse propósito, em prol do reino, em prol do crescimento do reino de Deus e afins, sempre houve o sobrenatural, sempre houve uma resposta da parte do nosso Deus, sempre houve um agir de Deus. E como houve o que você quer dizer com isso, então? Está no versículo seguinte, aí entra o sobrenatural, algo que muito mais em resposta, né, aqui no comparativo, é o agir de Deus em resposta à atitude humana, né? E ele diz assim, agora traz, né, esse cântico. Ele agora compara o sobrenatural, é como o orvalho do irmão que desce sobre o monte de Sião. Sião, quando a gente fala Sião, era um nome antigo de Jerusalém. E é a cidade que é a menina dos olhos de Deus. E aqui uma coisa interessante, por que você falou sobrenatural? Porque você vê nitidamente o agir de Deus. Em Israel, pelo menos nos tempos bíblicos, não sei agora atualmente, mas chovia muito pouco em Israel naquela época. Às vezes, há historiadores que falam que chovia muito mal 2, 3 vezes ao ano. E como é que Deus trabalhava em prol do seu povo? Uma coisa interessante, que Jerusalém ficava próximo do deserto e, consequentemente, vinha aquele ar quente que soprava em direção ao mar.
e o oceano, né? E esse oceano, consequentemente, quando entrava esse ar quente com esse ar gelado do mar, criava uma esfera, né? Um clima, não, umas nuvens de ar quente. E esse vento soprava depois para cima de Israel, que ficava esse Monte Hermon, que fica na Síria. Esse Monte Hermon, o seu pináculo, ele é todo feito de gelo. E o que acontecia? Olha o fenômeno, olha como é que Deus é tremendo. Quando subia esse ar quente condensado, né, através da nuvem, quando se chocava o ar quente vindo do deserto com o ar quente, com o ar gelado do mar, formava nuvens de ar quente, né, e era soprado em direção ao Hermon. E quando chegava no pináculo lá, começava a derreter aquela neve. Então formava o orvalho, né? O orvalho, e aquele orvalho começava a descer sobre todo Israel. Olha que coisa interessante. E aí diz aqui a palavra de Deus que o Senhor ordena bênçãos e vida para sempre. Onde há a unidade, onde há firmeza de propósito, onde há comunhão, onde há unidade, uma igreja atenta, uma igreja unida num só propósito, uma igreja colaborativa, a gente vê o agir de Deus através de seus atos miraculosos, e ele sempre ordena vida, ele sempre dando ânimo. Vida aqui traz muita ideia de ânimo na nossa caminhada. Então, meu irmão, se porventura você está desanimado, está estressado, está desestimulado, sem energia, sem ânimo, tenha certeza. Busque estar na presença de Deus e junto com os seus irmãos. Porque, como a gente costuma dizer, né? A brasa, quando ela se junta, uma aviva a outra, né? Então, a mensagem que hoje Deus deixa para nós é: na comunhão há sempre uma resposta de Deus. Há sempre uma ação miraculosa do nosso Deus em nosso favor, e sempre haverá ânimo, sempre haverá a energia, o impulsionamento do Espírito Santo para a gente prosseguir. Então receba essa palavra, que o Senhor seja contigo, que Ele redobre o teu ânimo nesse momento e que você consiga ver, compreender, testemunhar o sobrenatural de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.